Então não sei quantos lembram dele, eu gosto muito do trabalho dele, criacionismo. Vocês estavam fazendo uma conferência sobre criacionismo naquela época e pude passar aqui e rever vários dos irmãos. Sempre um prazer imenso, obrigado, pastor Júnior, pelo convite. Eu passei uma tarde maravilhosa, tomando um café fantástico na casa do pastor Enio, e muito, muito gostoso poder sempre sentar à mesa dele e conversarmos sobre todo tipo de assunto que o pastor conversa, né? Sempre gostoso ver o que está acontecendo na vida dos meus amigos ministeriais, e com certeza, um prazer. Vai ser também muito gostoso estar com os irmãos aqui. Estou encerrando o meu envolvimento na Igreja Batista Esperança em Parelheiros, né? E já pensando em iniciar novo trabalho, né, nos próximos anos. Eu vou precisar me ausentar durante um tempinho, mas volto aqui para São Paulo e retomo o meu trabalho de estar iniciando igrejas batistas novas aqui na Zona Sul de São Paulo. É o campo missionário onde Deus tem me trazido, de ver empenhando a minha vida os últimos 30 anos, e se Deus quiser, mais 30 ainda no ministério, né, pastor? Então, é sempre gostoso estar aqui com os irmãos. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, vamos iniciar hoje lendo os versículos de 1 a 6. 1 Samuel 30, de 1 a 6, estudando o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, principalmente em termos de família, da família, verdade que podemos extrair desse trecho que declara: Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram, até que não teram mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e duas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Ó Pai, estamos na Tua presença. Usa a Tua palavra hoje para encher a nossa alma, Pai, que nós podemos extrair verdades contidas aqui nesse trecho, que vão nos munir, que vão nos preparar, que vão nos edificar, Pai, principalmente nos dias mais difíceis da nossa vida. Que a Sua palavra hoje fale profundamente, intimamente com a nossa alma, Pai. Que todos que estão aqui possam sair daqui tendo sido transformados, nem que for de alguma pequena forma, por terem reservado esse sábado, poder estar em casa assistindo o jogo, poderiam ter ido, Pai, para o shopping. Todo mundo aqui poderia ter tomado outra opção de atividade, mas escolheram vir até a sua casa, Pai, juntos estudarmos a Tua palavra. Então, por isso, eu peço uma bênção especial na vida de todos que estão aqui, que eu, Pai, que eu diminua, e que aquele que eu sirvo, amo e desejo, Pai, com todas as minhas forças, com toda a minha vida servir, que Ele seja exaltado na minha vida, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele aumente todos os dias e que eu diminua. Fala, Pai, as nossas vidas por meio da Sua palavra hoje, pois é em nome de Jesus que eu imploro todas essas coisas essa noite. Amém, amém. O assunto que eu desejo iniciar a nossa conferência sobre a família hoje, que eu quero extrair da palavra de Deus, é um tema que eu creio que é um dos fatores que eu já vi na minha vida e no meu ministério, é um dos fatores singulares que podem levar à destruição de uma família. Se tem uma coisa, se tem um evento, se tem algo que pode acontecer na vida de uma família, que pode trazer completa destruição, completa devastação, é algo que nós vemos exemplificado nesse trecho. É uma verdade que nós vemos aqui nos ensinada, nos explanada. Se nós entendermos com cuidado e absorvermos essa verdade para o nosso íntimo,
ela vai blindar a nossa família, ela vai blindar a nossa vida de algum evento que, em potencial, pode extinguir a nossa fé, pode extinguir até a composição da nossa família. E o que é que nós estamos vendo aqui? Esses versículos, eu vou voltar um pouco no trecho que antecipa esse, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui genuinamente na vida de Davi. Mas o que ocorre aqui é que Davi está passando pelo que eu imagino fosse o dia mais difícil de toda a sua vida. E Davi passou por algumas coisas. A gente sabe que ele passou por algumas dificuldades. Eu não sei, eu vou ter que chegar na eternidade e perguntar. A Bíblia talvez não relata tudo o que aconteceu na vida dele. Mas eu imagino que o rei Davi, quando você for conhecê-lo no céu, indagar sobre esse evento aqui, não me surpreenderia nem um pouco se ele declararia que esse dia foi o dia mais difícil de toda a sua vida. Eu não duvido. E eu quero tratar desse tema, né? Qual deve ser a nossa reação ao passarmos por um evento de grande trauma, de grande dificuldade, de grande tristeza até? O que é que devemos fazer? Qual deve ser a nossa reação? Como devemos encarar esses eventos, muitas vezes únicos e singulares na nossa vida, que vão de fato definir todo o rumo da nossa vida e da nossa família? Um evento desse aconteceu na minha vida no ano passado, não sei se os irmãos sabem, né? No dia 7 de abril do ano passado, a minha esposa chegou em casa confusa, apresentando alguns sinais de confusão. Eu a levei no Hospital Alvorada, não sabia, imaginei que talvez fosse um derrame, a forma com que ela estava agindo, muito confusa, mas eu não sabia. Ela passou a noite fazendo exames, me comunicaram de início que não foi um derrame que ela estava enfrentando, fizeram uma tomografia do cérebro dela, da cabeça dela, às 4 horas da madrugada, o neuro do hospital se reuniu comigo e mostrou no celular imagens de um tumor que havia desenvolvido no cérebro dela. O tumor já estava do tamanho de um limão, foi declarado como um glioblastoma estágio 4 já. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Ele me apresentou naquela noite a única alternativa de tratamento. Ele falou: olha, eu não posso te dar nenhuma outra opção a não ser uma cirurgia feita imediatamente. Então ela foi preparada. No dia 8 de abril, à tarde, ela fez a cirurgia. Já no dia seguinte, para tentar remover o tumor do cérebro dela, o médico teve sucesso parcial. Ele conseguiu remover apenas 60% do tumor. Os outros 40% imaginou que, se ele fosse remover, teria causado muito estrago, muito dano. Fechou a cabeça dela, ficou na UTI mais 5 dias, ficou ainda no hospital ainda mais um tempo. O quadro dela ficou piorando, até que ela veio a falecer no dia 2 de maio. Não é? Existem tumores, não sei se vocês sabiam, mas existem tumores que dobram a cada 24 horas. Né? Os tumores mais agressivos dobram de tamanho a cada 24 horas. E ela, infelizmente, foi afligida com um tumor desse nível, super agressivo, que levou a óbito. Enterrei ela no dia 3 de maio do ano passado. Então, hoje me encontro viúvo, né? pai solteiro. E foi, na minha vida, aquele momento, o dia mais difícil de toda a minha vida. Nós estamos vendo aqui na vida de Davi é um dia similar a esse. Né? Voltando um pouco na história, Davi está numa fase da sua vida onde ele está sendo perseguido por Saul. Saul quer matá-lo de todo jeito. Vocês sabem que Saul foi fixado. Inclusive, Saul devotou uma tropa militar com o único intuito de encontrar Davi e matá-lo. Ele tinha uma sede muito grande de perseguir Davi, de matá-lo. E Davi não encontrava mais lugar algum em Israel para se esconder. Então ele acaba fazendo um trato muito estranho com o príncipe filisteu. Né? Você olhar lá no capítulo 29, ele encontra um príncipe filisteu chamado Ax. Né?
É um nome interessante. Imaginei que a mãe desse camarada, né? Ela sabe escolher. Eu gosto desse nome, Ax. Então, Ax é um príncipe filisteu. E é muito estranho, porque Davi já tinha tido um encontro com um tal de Golias, que era filisteu, né? Golias foi filisteu. Davi matou Golias quando era muito jovem ainda, com uma simples funda. Agora, passado alguns anos, Davi não tem mais aonde esconder Israel, e ele vai procurar abrigo aonde? Na terra dos filisteus, com esse tal de príncipe Ax. E Ax entra no acordo com Davi. Ele fala: Davi, se você trabalhar para mim como mercenário, eu vou dar uma cidade para você morar. E nessa época havia mais ou menos 300 homens de grande valia que haviam se afiliado a Davi. Davi, obviamente, é um líder de grandes qualidades. Ele com certeza foi um grande atleta, ele foi um grande soldado. Ele sempre se destacava no campo de batalha. Inclusive, nos top 10 lá de Israel, nas rádios, tocava uma música, né? Onde diziam, né? Saul matou os seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares dos inimigos de Israel. Então, a sua fama era ampla. E por causa disso, ele havia atraído para si um grupo de homens que eram historicamente muito devotos, eram extremamente leais a Davi. E eles haviam escolhido uma vida fugindo, uma vida longe dos seus parentes e da sua terra, por poder estar com Davi e servi-lo. Então, Davi chega até Ax e fala: olha, não dá para você me arrumar um cantinho para morar aí na Filístia, porque na minha terra de Israel, o rei lá quer me matar, ele tem uma bronca muito grande comigo, de todo jeito, então não tem mais para onde eu fugir. E Ax entra no acordo. Ele fala: olha, Davi, se você vir trabalhar comigo e você colocar à minha disposição os seus talentos, as suas habilidades de soldado, você vai servir de mercenário, você vai me servir, me defendendo, travando as minhas batalhas. Em troca, eu vou te dar moradia. E ele acaba separando uma cidade inteira para Davi e os seus 300 homens, as suas famílias morarem. O nome dessa cidade é Ziklag. Então, Ax separa uma cidade para Davi e os seus 300 homens morarem. E é uma moradia porque ele não tem mais aonde se refugiar na terra de Israel. Chega um dia muito estranho, aonde os filisteus decidem batalhar justamente contra quem? Justamente contra Israel. E Ax tem uma ideia. Ax, eu acho, apesar de ter um nome bonito, eu acho que ele não era um cabra muito esperto. Ele manda um recado para Davi. Ele fala: Davi, nós vamos travar uma batalha, você sabe o nosso tratado, eu te dou moradia e você vem lutar para mim. Agora, infelizmente para você, a nação hoje que nós escolhemos batalhar contra é o seu povo, é Israel, mas você vai ter que vir lutar do nosso lado de qualquer jeito. E Davi não tem muita opção, ele depende de Ax para ter um lugar para morar, ele não sabe direito o que Deus está fazendo. Então, quando vem o mensageiro, ele decide reunir os seus homens e eles saem para se juntar às tropas dos filisteus, para lutar, para travar batalha contra o seu próprio povo, contra a nação de Israel. E Davi está numa situação muito crítica. A situação está difícil. 1 Samuel capítulo 28 e 29 é uma história fantástica. Hollywood não consegue escrever um roteiro mais lindo, mais interessante do que esse. Hoje à noite, quando você for para casa, vale os 10 minutinhos para você voltar um pouco e ler esses 2 trechos. Mas é isso que está acontecendo. Estou fazendo um resumo dos eventos relatados aqui na Bíblia, no capítulo 28 e 29. Davi chega aonde os filisteus estão se reunindo para se preparar todos juntos para travar batalha contra Israel. Quando os outros generais, quando os outros príncipes vê Davi e os seus 300 homens chegar para supostamente lutar do lado errado, do lado filisteu, eles se opõem, eles ficam chocados. Eles chamam Ax: Ax, vem cá, pai. Cara, você ficou doido? Quem que você chamou para vir batalhar contra os israelitas? Você sabe que Davi é judeu, é israelita. Como
Como que você quer que ele luta no nosso meio? E se no meio da batalha ele decide se voltar contra nós, ele está no nosso lado, ele está no nosso meio, e essa história vai terminar mal. Então Ax, meio que chapéu na mão, cabisbaixo, ele chega para Davi e fala, olha Davi, é o seguinte, eu queria que você lutasse do nosso lado, eu sei que você ia lutar bem pra caramba, mas os outros generais não querem ver você nem pintado de ouro aqui. Eles lembram que você matou Golias, o nosso herói. Então, colega, você vai ter que, né, voltar para casa. E foi mais de 2 dias de viagem para Davi. Sai de Ziclag, aonde ele ia se reunir com as tropas dos filisteus. Ele chegando lá, eles decidem que não querem os serviços dele, então ele agora tem que voltar para casa, né? Ele não vai mais participar da batalha. Só que nesse meio tempo, né, enquanto ele está nesse trajeto, passa outra nação que faz esse mesmo tipo de trabalho, e descobre que a cidade de Davi está descoberta, que Davi não está lá, e eles acabam decidindo atacar a cidade de Davi enquanto ele está fora, né? A gente descobre que quando Davi retorna dessa viagem que ele fez, a cidade dele está queimada, ela foi saqueada por amalequitas, que é uma outra nação, o qual os judeus já têm uma longa história de lutas, né? Já há muitas lutas já foram travadas também contra essa nação. Então, os amalequitas, que também têm esse hábito de sair e saquear as cidades dos seus inimigos, passam perto de Ziclag e descobrem que os homens estão todos fora, que Davi não está lá, que só ficou as mulheres e crianças para trás. E os amalequitas decidem saquear a Ziclag, a cidade de Davi. Então ele sai 2 dias a mandado de Aques para lutar contra Israel, rejeitam a presença dele lá. Nesse meio tempo ele volta para casa, 2 dias indo, 2 dias voltando. E quando ele volta para casa, quando ele volta para sua cidade, chegando lá, ele descobre que a cidade foi saqueada pelos amalequitas, levaram cativo todas as mulheres, todas as crianças, e de pirraça decidem tocar fogo na cidade inteira. Então, imagina comigo, então, um pouco o que está acontecendo. Davi volta, e eu só consigo imaginar que os escombros da casa dele, talvez fumaça ainda saindo das madeiras, né? Davi talvez sentando no meio das cinzas daquilo que foi a casa dele alguns dias atrás, fumaça saindo, a cidade inteira destruída, e Davi não sabendo o paradeiro da sua família, não sabendo se ele vai algum dia rever as suas 2 esposas, os seus filhos. E a gente começa a entender um pouco do desespero. A gente, quando compreende, quando imagina que Davi está enfrentando o pior dia da sua vida, a gente começa a perceber, e eu quero que você entenda alguma coisa, nesse momento Davi perdeu tudo que ele tinha na sua vida. Ele tinha literalmente, o que lhe sobrou foi literalmente a roupa do corpo, né? Talvez uma espada que ele levou junto com ele para a batalha, talvez um cavalo, alguma coisa, talvez um escudo, uma lança, uma troca de roupa, uma armadura, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo que Davi possuía foi ou colocado em cima de uma charrete e levado embora como despojo dos amalequitas quando vieram saquear a cidade dele. E o que eles não conseguiram levar, incluindo a esposa, os filhos que agora seriam vendidos como escravos, eles queimaram. A casa dele não existe mais, virou cinza, o que eles não conseguiram levar. Imagino, colocaram tudo que eles podiam arrancar de lá, os móveis, qualquer dinheiro que ele tinha, qualquer tesouro que ele tinha,
pegaram toda a roupa dele, pegaram o armário dele, imagina ele, imaginando outro homem usando a roupa dele. Tudo que ele tinha nesse mundo, inclusive a casa dele, foi queimada ao chão. Mas nada disso compara com o fato de que ele não sabe o paradeiro da sua família. Não sabe se vai vê-los, não sabe se estão vivos ou mortos. Eles poderiam ter sido facilmente vários deles mortos até então. E ele agora ficou imaginando qual seria o futuro das esposas deles, né? Vendidas como escravas, talvez vendidas para estarem envolvidas em prostituição, para serem estrupadas diariamente. As filhas dele, qual seria o paradeiro delas? Qual seria o paradeiro dos filhos dele? Você pode começar, então, a ter um pouco de... né? A gente começa a entender um pouco da situação em que Davi se encontra. O desespero, a tristeza, a dor, a angústia. E como se isso não fosse dor o suficiente, todos os 300 homens dele também passaram, né, estão passando pela mesma situação e agora olham para Davi e culpam ele. Então Davi agora não tem que carregar somente o fato de que a casa dele foi queimada, os seus bens foram roubados, saqueados, a esposa e filhos foram levados para ser vendidos como escravos, ou talvez até mortos nesse momento. Ele só consegue imaginar o que pode ter acontecido com a sua família. E para piorar um pouco mais a situação, ele é culpado diretamente por ter criado uma situação onde esses 300 homens também passam pela mesma situação e agora culpam ele. Inclusive a gente vê uma coisa inédita na Bíblia, né? A gente vê aonde esses 300 homens que são famosos pela sua lealdade ficam num desespero tão grande, numa tristeza tão grande, numa raiva tão grande, e fazem uma reunião lá e decidem apedrejar Davi. Eles chegam à conclusão. Chega lá um grupo deles, olha, Davi, é o seguinte, a gente gosta muito de você, você é o nosso grande herói, você matou Golias, né? Você matou um leão, você matou um urso, você é um cabra muito macho, mas nós culpamos você pela destruição da nossa casa e as nossas esposas serem agora vendidas como escravas, os nossos filhos, e agora, meu querido, a gente vai matar você apedrejado. A Bíblia fala que Davi está preocupado, né? Ele está realmente, né? Versículo 6. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. É o único momento em toda a Bíblia que a gente descobre esse comentário. Onde amigos de Davi, apoiadores de Davi, estão tão chateados, estão tão aborrecidos, estão tão tristes, chegam à conclusão que precisam matar Davi para satisfazer a sua raiva. Inclusive a Bíblia fala um pouquinho do tamanho da angústia desses homens. Imagina comigo, esses são mercenários, eles são soldados, eles já viram muita morte, eles já derramaram sangue, eles já viram amigos morrer em batalha. São homens, né, parrudos, eles são soldados, eles são homens muito fortes. Mas a Bíblia revela que naquele dia, Davi e todos os seus homens choraram tanto que não tinham mais lágrimas para chorar. Amado, eu te faço a pergunta hoje à noite. Você já chorou tanto que você não tinha mais lágrimas para chorar? Você já chegou nesse ponto na sua vida? Pois eu já. Eu quero falar desses momentos, o que fazer nessas horas, o que fazer nesse dia, quando estamos encarando talvez o pior dia de toda a nossa vida. O que fazer? Qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa atitude? Imagino que muitos de vocês viram dias difíceis nos últimos anos, né? A pandemia foi difícil. Não tem uma pessoa aqui que não foi afetada pela pandemia. E talvez sentado hoje no banco você entrou na igreja e nesse momento você está lembrando de algum evento na sua vida. Foi de grande trauma, grande dificuldade, talvez classificado como o dia mais difícil da sua vida.
Talvez, meu amado, você ainda não encarou isso, você ainda não viu nada nesse nível, mas talvez o seu telefone vai tocar, ou talvez você vai levar alguém no hospital muito próximo de você. Amanhã, ou semana que vem, ou no mês que vem, no ano que vem. E o neuro vai sentar com você e apresentar alguma informação que você nunca esperou na sua vida. E eu não escondo o fato da minha pregação hoje. Eu quero ser nítido e claro naquilo que eu espero fazer, no meu objetivo hoje com cada um de vocês, meu amado. Eu quero te preparar para esse dia. Combinado? Vamos entender? Meu objetivo hoje é te preparar para esse evento. É o que eu quero fazer, porque vai ajudar a sua família. Vai ajudar você, vai ajudar a sua família. Saber como agir, o que fazer. Qual deve ser a nossa reação? Ao entendermos, ao observarmos Davi e como ele reagiu no dia mais difícil da sua vida, eu pensando no meu ministério, ao considerar pessoas que passaram por eventos parecidos e as suas reações, eu confesso que eu já vi muitas pessoas nessa hora, quando são encaradas com o dia mais difícil da sua vida, ficam frustrados com Deus, ficam chateados, ficam desacreditados, e eu já vi pessoas completamente abandonar a sua fé, porque não acreditam que Deus os ama, que Deus está do seu lado, ou talvez que Deus exista. Eu fui fazer uma visita há alguns anos atrás, a pedido de um conhecido meu. A pessoa falou: pastor, olha, por favor, eu quero que você venha conversar com a minha amiga. Ela é muito angustiada, ela tem uma raiva muito grande contra Deus e talvez você vai conseguir alcançá-la. E eu fui com todo prazer, eu gosto desse tipo de coisa. Eu sentei com essa mulher, hoje mulher, e eu comecei a conversar. Falei: olha, eu quero conversar com você, né? A sua amiga diz que você hoje tem uma certa mágoa contra Deus. Eu queria vir hoje, né? Queria vir hoje ver se a gente consegue dialogar um pouco. Ela falou: pastor, por favor, não venha conversar comigo, eu não quero conversar com você, não quero saber de Deus na minha vida, Deus não me interessa, de verdade eu hoje creio que Deus não existe. E ela me contou por que, indaguei: por que você tem essa atitude? Ela disse: olha, eu quero te contar um evento na minha vida. Eu fui criada num sítio, eu fui criada numa fazenda. Meu pai tinha um trator que ele usava para arar a terra. Não era um grande terreno, mas era grande o suficiente para ele precisar de um trator. E ele puxava com aquele trator um arado. Não sei se vocês conhecem aquele arado de disco, né? Quem já foi criado nesse ambiente sabe como é que é. E ele usava esse trator puxando esse arado de disco para quebrar a terra, para preparar a terra para o plantio. É importante. Quem entende um pouco de plantação sabe desse processo. E ela disse: um dia eu estava sentada numa cadeira na frente da minha casa, assistindo meu pai, observando meu pai passar por esse processo de estar quebrando a nossa terra, de preparando a nossa terra. E ele tinha chegado no final do trabalho para aquele dia, ele ia guardar o trator, e na frente da casa tinha uma árvore muito grande. Ele já havia passado naquele local por muitas vezes, mas em um momento de inatenção, o pai dela passou por debaixo daquela árvore, e um galho, naquele dia, o derrubou do trator, e ele caiu por trás do trator, e aqueles discos passaram por cima do seu corpo. E ela, uma moça jovem, foi correndo até o pai, segurou nos seus braços. O seu pai sabia muito bem o que estava acontecendo, ele sabia que não ia sobreviver ao acidente. Vários discos passaram por cima do seu corpo, mas ele, ainda lúcido, teve a presença de comunicar algumas mensagens à sua filha, pedindo que ela comunicasse o amor à sua mãe. E ele veio instantes depois a falecer, e essa moça segurando o seu pai nos seus braços. Ela falou: pastor Natan, eu não entendo, não entra na minha cabeça um Deus que permitiria um evento desse na vida de uma menina, de uma moça tão jovem. E ela disse para mim: eu literalmente fui dentro da minha casa, peguei a minha Bíblia e joguei no lixo. Quero nunca mais ouvir falar de Deus na minha vida, por favor. E eu tentei, da melhor forma possível, explicar para ela que
Essa pregação não é sobre porque as coisas difíceis às vezes acontecem na vida do crente, mas precisamos entender algumas coisas que essa jovem moça não entendeu sobre Deus. E saiba, meu querido, que Deus vê a morte muito diferente do que nós vemos. A gente vê a morte como fim, uma coisa terrível que acontece, mas isso não é a verdade, né? Deus considera a morte uma melhoria, né? Um avanço. O que é que Paulo disse sobre a morte? Ele disse: meus amados, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu tentei com carinho explicar para ela, mas não teve conversa naquele dia. Eu não sei se até hoje ela nutre essa raiva contra Deus, imagino que sim. Mas, meus amados, saibam, nunca se esqueçam de uma coisa: Deus te ama muito. Não é um pouco que Deus te ama, não. Não é um pouco que Deus considera, não. Ele revela um pouco do amor que Ele tem. Ele declara que Ele sabe, por exemplo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ou não, é alguns de nós, um pouco mais fácil Deus contar os fios de cabelo. Mas nós temos um Deus que sabe enumerados fios de cabelo da nossa cabeça. Nós temos um Deus que diz o seguinte sobre o tamanho do seu amor por nós. Ele diz: meus amados, eu amei tanto o mundo que eu dei o meu filho, o meu maior tesouro, para morrer no seu lugar. Então, meu amado, duvide de alguma coisa nesse mundo, mas nunca duvide do amor de Deus por você. Porque Deus te ama muito. Infelizmente, algumas pessoas são levadas à destruição porque não entendem como Deus trabalha. A gente quer colocar Deus no nosso entendimento. A gente quer enfiar Deus no nosso conceito. E por vivermos num país dominado, né, pelo pentecostalismo, que tem uma visão muito distorcida sobre Deus, né, que pregam que para o crente é só sombra e água fresca. Pois será que para Davi foi só sombra e água fresca? Será que para Jesus foi só sombra e água fresca? Será que para os discípulos de Jesus foi só sombra e água fresca? Meus amados, a realidade é que Deus vai usar todo tipo de ferramenta para nos lapidar. Ele vai usar todo tipo de evento para nos purificar. Ele vai usar todo tipo de situação. Não podemos limitar a Deus. Não podemos excluir algumas coisas que vão nos acontecer, imaginar que não fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Deus pode e usa todo tipo de coisa para aumentar a nossa fé. A Bíblia é nítida nesse sentido. Então não se esqueça nunca desse fato, né? E não deixe que aquele evento, quando lhe ocorrer na sua vida, o dia mais difícil da sua vida, abale a sua fé, destrua a sua fé, e assim destruindo a sua família. Se prepara para aquele dia, pois ele vai ocorrer, ele vai acontecer. Quando você preparar o seu íntimo, quando você preparar a sua mente, quando você preparar o seu espírito, você vai assim naquele dia poder estar pronto para encarar o dia mais difícil da sua vida quando ele ocorrer. No meu ministério eu já vi algumas pessoas, quando passam por essas situações de grande trauma, de grande dificuldade, procurar solução em drogas e álcool, né? Vejo muito isso. Meus amados, a minha experiência declara, e talvez às vezes na sua vida antes de se tornar crente, você já era envolvido nesse tipo de coisa, e agora que você encara uma grande dificuldade, eu vejo muitas pessoas, até crentes, infelizmente, hoje em dia, buscar solução no álcool e nas drogas. E o que acontece de verdade, meu amado, é que quando você tinha um problema, agora você vai tentar solucioná-lo, né, por exemplo, com álcool. Sempre, meu amado, você agora tem 2 problemas, seus problemas se multiplicam, em vez de diminuir, quando a gente corre para esse lado, os nossos problemas acabam aumentando. Mas nós vemos que Davi não tomou essa opção, felizmente, né? Ele não foi procurar, cadê um vinho? Dá um vinho, alguma coisa, para tirar, para me safar dessa situação, porque estou enfrentando o dia mais difícil da minha vida. O que eram os meus melhores amigos ontem, agora estão se reunindo para me matar, para me apedrejar. Davi está numa situação muito crítica.
Ao passar pelo que eu tenho passado no último ano, eu dou graças a Deus que eu fui criado num lar com pais maravilhosos, nunca permitiram o consumo de álcool, nunca passou pelo meu corpo nenhum tipo de drogas e álcool. Eu tenho certeza absoluta, meus amados, que se eu já tivesse no passado, talvez uma fraqueza na minha alma, no meu íntimo, no meu caráter, eu tenho certeza que talvez para tentar lidar, pastor, com o que eu passei, eu fosse buscar refúgio nesse tipo de coisa. Mas, meu amado, saiba, por experiência, né, ao ter visto pessoas procurar refúgio com essas coisas, só para descobrir que os seus problemas agora são multiplicados quando tentam, de uma forma artificial, lidar com uma situação que só Deus pode nos ajudar. Uma terceira opção que muitos crentes tomam hoje em dia, que eu vejo se tornando cada vez mais comum, é a opção de suicídio, sabia? Eu tenho um sobrinho que se suicidou há 4 anos atrás. Ele fez de uma forma muito, muito difícil para minha irmã. Ele tinha completado 15 anos, ele fez um aniversário, pediu para minha irmã chamar os seus amigos. Fez uma festa bem elaborada na sua casa. A minha irmã não percebeu, mas foi uma despedida que ele estava fazendo aos seus amigos. Naquela madrugada, ele foi conversando com os amigos que vieram participar da sua festa, abraçaram, trouxeram presentes, cortou bolo, apagou velas, aí eles foram embora. E durante a madrugada, ele tomou a sua própria vida. A minha irmã relatou para mim que ela foi fazer uma busca no computador dele para tentar entender. Ela descobriu que ele havia feito pesquisas na internet, que existem sites, pastor, que educam a pessoa em como se suicidar, você sabia? Existem sites hoje na internet que incentivam e ajudam aquele que busca o suicídio. O meu sobrinho se suicidou, eu não vou comentar a forma. Foi uma forma tão específica que você nunca teria imaginado. Foi uma coisa tão estranha que ela não foi entender. Como que ele foi pensar em se matar dessa forma? E ela foi vasculhar as buscas dele e ela descobriu nesse site alguém instruindo o meu sobrinho em como se matar. Ele abriu o site, leu as instruções. E porque ele estava passando por algum transtorno, alguma dificuldade, uma moça que ele gostava rejeitou o seu carinho, e ele aos 15 anos, por não saber outra reação, decidiu tomar a sua própria vida. Estou ouvindo essa saída mais e mais. Crentes tomando essa saída, esse veículo, essa forma. Esse caminho está se tornando cada dia mais comum. Meu amado, nunca será o plano de Deus para a sua vida tomar a sua própria vida. Nunca. Deus não trabalha assim. Deus não age assim. Por favor, não considere esse tipo de coisa. Não é solução para você. Porque eu vejo na vida da minha irmã e a sua família a destruição, a tristeza perpétua que agora habita aquele lar. Um choro, uma tristeza constante. Quando chega aquelas datas, o aniversário dele, o aniversário de quando ele se matou, o aniversário dele. Minha irmã chora e vai chorar até o fim da sua vida, a lacuna que fica na vida de uma mãe, na vida de um pai, na vida de um irmão, na vida de uma irmã. A grande tristeza familiar que ocorre quando um dos seus componentes opta por tomar a sua própria vida, porque não sabe como encarar a dificuldade que está passando, a tristeza, a dor, a luta, o qual eles se encontram momentaneamente passando por sua vida. Nós vemos que Davi não tomou nenhuma dessas reações. Ele não abandonou sua fé, apesar de que a sua fé naquele dia foi provado. E a sua fé será provada, meu amado. Como a minha fé já foi e provavelmente ainda será provada. Abandonar Deus não é o que Deus pretende, obviamente, não é solução. Buscar saída
em ferramentas temporárias que vão de fato piorar a situação, como drogas e álcool. Não é o caminho. Você está aqui hoje à noite, talvez você recentemente considerou o suicídio. Vamos entrar num pacto, eu e você. Me procura depois do culto, eu quero conversar com você, eu quero te animar, eu quero te abraçar, eu quero te ajudar. Vou passar o meu celular, vou passar meu e-mail. Se no futuro você chegar nesse ponto, me procura, né? Às vezes procurar o pastor, alguém da igreja, a gente fica com vergonha, procurar alguém de fora é mais fácil. Então eu quero desde já me colocar à sua disposição. Me liga, nem que for no meio da noite. Pastor, estou passando mau momento, estou contemplando o suicídio. E eu vou te ajudar a passar por essa situação, a passar por esse momento. Não é o que Deus quer para você. O que é que Davi faz no dia mais difícil da sua vida? Qual é a saída que Davi encontra? Qual a solução que vai nos ajudar nesse momento, como ajudou Davi? A gente lê na última frase do versículo 6. O que é que Davi faz? Todavia, Davi se fortaleceu. O Senhor, o seu Deus. Meus amados, essa é a solução. Este é o caminho. Essa é a porta. Esse é o único lugar em que você vai encontrar sentido, em que você vai conseguir passar pelo vale da sombra da morte. Estou aqui para dizer para você, pessoalmente, como tantos versículos, como até os eventos relatados aqui me ajudaram naquele dia. Quando eu não tinha mais para onde correr, quando eu não tinha mais o que fazer, quando estava tomado pela tristeza, tomado pelo desespero, eu não tinha mais conceito de como ia conseguir passar por essa situação. Simplesmente abaixei a minha cabeça como Davi. Levantei os meus braços para o meu Deus e disse, Deus, eu não tenho mais para quem recorrer. Não tenho mais forças para chorar. Deus, estou desesperado e preciso de você. E meu Deus me amparou. Meu Deus me ajudou. Meu Deus me salvou. Meu Deus me confortou. Nos dias mais difíceis da sua vida, faça como Davi fez e busque consolo e conforto em Deus, pois Ele é um único que pode e vai te salvar naquele dia. Convido a fechar os seus olhos comigo hoje à noite, abaixar sua cabeça. Certamente, meu amado, o dia virá, se não veio, virá, que a sua família vai ser testada, que você vai descobrir naquele dia se a sua fé é genuína ou se você é crente, né, de sombra, água fresca, ou se a sua fé em Deus é genuína e verdadeira e duradoura. Então eu imploro com tudo que há em mim, que você decida agora no seu coração. O meu apelo hoje à noite para cada um de vocês, eu acho importante isso, a gente tomar a decisão antes do dia, a gente já decidir no nosso íntimo, quando o meu dia chegar. Quando eu estiver às 4 horas da manhã no hospital, olhando as imagens de um tumor do tamanho de um limão, qual será a minha reação? Quando o telefone tocar, foi a Polícia Federal Rodoviária comunicando uma grande tragédia. O que é que eu vou fazer? Meus amados, a resposta é nítida. Ela é clara. Ela é completa. E ela é única. Você não vai encontrar solução em nenhum outro.
você não vai encontrar solução em nenhuma outra coisa, a não ser apenas uma. Volte a sua atenção para o seu Deus. Se jogue sobre o seu amor por você, entendendo que por mais confuso que você esteja, por mais desesperado que você esteja, por mais triste que você esteja, que até naquele momento de enorme tristeza, de enorme confusão, de enorme tragédia, que Deus te ama, está ali do seu lado, vai te ajudar e vai te apoiar. Não há outro jeito. A história termina linda. O rei Davi corre atrás dos saqueadores e ele acaba recuperando todos os seus pertences, ele salva todos os familiares. E Deus usa aquilo para fortalecer o seu reinado, a sua liderança e para crescer a sua fé. Davi saiu daquela situação com uma fé gigantesca. E é o que Deus quer para você também. Ó Pai, estamos à tua presença. Como, Pai, preparar as nossas famílias quando nós somos confrontados com situações inéditas, coisas que nunca imaginamos que passaríamos. E o desespero começa a entrar na nossa mente, a tristeza começa a tomar conta da nossa alma, a confusão, Pai, a raiva. E eu confesso, você sabe, Deus, eu passei muitos dias perguntando, como Jó, por quê? Até hoje, Pai, perguntas que não foram respondidas na minha satisfação. Mas Deus, tu sabe que em momento algum a minha fé foi completamente abalada, Pai. Em momento algum virei as minhas costas para contigo, Deus. E hoje eu posso olhar para trás e declarar que a minha fé foi fortalecida, que a minha fé foi aumentada. E que hoje, Pai, a minha dependência sobre Ti é maior. O meu amor por Ti, Deus, hoje é maior. O meu vínculo com Ti, ó Deus, é fortalecido. O meu amor, o meu entendimento, o fato de eu hoje escorar, Pai, em Ti, completamente, foi criado naquela noite. E hoje eu entendo, Deus, que não poderia ter acontecido de outra forma. Então, Pai, aqueles que ainda hão de passar por grandes dificuldades aqui no meio dos meus irmãos, que Tu esteja preparando seu coração, se preparando para aquele dia, preparando a sua alma, preparando o seu espírito, preparando a sua fé, e que eles tenham, Pai, a capacidade nas horas mais difíceis de esperar e acreditar plenamente e apenas em Ti, ó meu Deus, pois essa é a única solução. Aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.